mensagem que sai do coração de Yahushua para o seu coração. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, nós estamos já há 3 programas falando acerca da volta de Yahushua, né? E nos programas anteriores, né, nós fizemos algumas análises. É lógico que a volta de Yahushua ela é tão importante e será um acontecimento tão grande, né, que nunca sequer nós, seres humanos, em algum momento da existência do ser humano, se viveu o que a humanidade está por viver. E como já falamos nos programas anteriores, né, a volta de Yahushua vai parar não somente este mundo, porque este mundo vai ser julgado, né, mas como também vai parar o próprio céu, de tão relevante que é esta questão, né? Então nós sabemos que a volta de Yahushua, ela é realmente algo que vai colocar de uma vez por todas um fim neste grande conflito chamado, né, entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças do mal, entre o Criador e o opositor do Criador, que é Satanás, né? O Criador vem para julgar os ímpios, né? Dar a recompensa a todo ser humano de acordo com as suas obras. Então o tema, a volta de Yahushua, ele é muito importante para nós, né? E nós pudemos também, durante a análise que fizemos, observar, né? E através da própria Escritura compreender, e fizemos aqui o estudo, né, sobre quantas pessoas ou quem são as pessoas que vão ver a segunda vinda de Yahushua. Também pudemos passar pela advertência, né, que Yahushua fez quanto a esse evento, né, dos cuidados que deveria se ter, e também não somente o cuidado, mas Yahushua pedindo para ninguém marcar data, né, nem dia, nem hora, nem ano, porque ninguém sabe o momento em que ele de fato retornará, né? Vimos pelas Escrituras que Yahushua não virá sozinho, porque todos os anjos celestiais o acompanharão, virão junto com ele, né? Falamos inclusive do silêncio que vai haver no céu por um período de quase meia hora, né? E também analisamos o que vai acontecer com os salvos que estiverem no sepulcro. Isso nós vimos no último programa, né? O que vai acontecer com as pessoas que já faleceram, né? Mas que estão no sepulcro e que foram fiel ao nosso Salvador Yahushua. As Escrituras responderam para nós, né? O que é que vai acontecer com eles? Serão transformados, né? Serão transformados de um corpo corrupto para um corpo incorrupto e serão elevados às alturas, né? Nas nuvens, até onde está Yahushua com os anjos aguardando eles. E o que acontecerá com os vivos, com os salvos, ou com aqueles que vão ser salvos e que vão estar vivos na volta de Yahushua? Exatamente isso, porque haverá um grupo de pessoas que quando Yahushua voltar, estas pessoas elas não provarão da morte. Elas vão estar vivas. É o remanescente, né? Que guarda a palavra, que vive o mandamento, que vive realmente o conteúdo das Escrituras Sagradas, a instrução, né, da palavra do Altíssimo. Então, o que é que vai acontecer com os ímpios? Vimos o que vai acontecer com os que estão mortos no sepulcro e que morreram crendo em Yahushua e que estão aguardando Yahushua no sepulcro, estão dormindo. As Escrituras já nos disse o que é que vai acontecer com eles. Agora vamos ver o que é que vai acontecer então com aqueles que vão estar vivos quando Yahushua voltar,
mas aqueles que vão estar vivos que obedecem a palavra do Criador, aqueles que vivem a palavra do Criador. E o primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso de número 51 ao 53, que diz: Vedes, eis que revelo um segredo. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ante o último clamor, porque o chofar soará, e os mortos ressuscitarão para a vida eterna, e nós seremos transformados. Porque isto que é corruptível, que se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. O que nós temos aqui então? Nós temos aqui uma declaração muito importante, porque Shaul está dizendo o seguinte, Paulo, né? Shaul, né? Conhecido como Paulo, ele fala aos Coríntios de que, inclusive ele fala de uma forma assim interessante, né? Vedes, eis que revela um segredo. E aí ele diz assim, ó, nem todos aqueles que vão ser salvos provarão da morte, porque haverá um grupo de pessoas que vão estar vivos quando ele retornar. E estas pessoas que vão estar vivas, elas também vão passar por uma transformação. Então ele diz assim, num abrir e piscar de olhos, quer dizer, vai ser algo muito rápido, que a pessoa não vai nem sentir. Piscou, está diferente, está mudado. A pessoa sai de um corpo corrupto. Quando eu digo sai, irmãos, não quer dizer que tem ali uma matéria que vai se desligar do corpo físico. Quando eu digo sai, quer dizer a pessoa deixa de ser ou de ter um corpo corrupto, que é esse corpo cheio de pecado que nós temos, e passará a ter um corpo incorruptível. Porque esse corpo, ele está livre do pecado, como nós vimos nos estudos anteriores, né? Então é uma transformação. É de um corpo corrupto para um corpo incorrupto. De um corpo terreno para um corpo celestial. Né? Então, aí Shaul diz assim, Paulo, né, que primeiro vai acontecer a ressurreição daqueles que estão mortos, do que estão no sepulcro. Então, aqueles que morreram, como o apóstolo Paulo, Shaul, como o apóstolo Pedro, Quefas, como o apóstolo Yohanan, conhecido como João, Abraão, né, e tantos outros, estes que morreram crendo e obedecendo o Criador, quando tocar, né, aí ele explica aqui, né, Shaul, ele diz aqui que, ainda no verso 52, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Então, quando tocar, né, o chofar, penso eu que será um zonido especial, né, diferenciado. Então aqueles que estão no sepulcro sairão de dentro dos sepulcros. Só que eles vão sair, conforme nós também vimos aqui no estudo passado, e aí quem não tiver as gravações do estudo 1, estudo 2, se quiserem a gente pode enviar, né? Então quando eles saírem do sepulcro, eles já saem transformados, né? Eles já saem em um corpo celestial. Porque esse corpo físico nosso, esse corpo carnal nosso, ele está vencido pelo pecado. Ele é um corpo corrupto, por isso que ele entra em estágio de degradação. Nós nascemos criancinhas, ficamos adolescentes, ficamos jovens, e de repente começamos a envelhecer, adoecemos e morremos. Isso é o efeito do pecado. Quando Yahushua vier, o pecado será definitivamente vencido, e a morte também, porque o salário do pecado é a morte. Então nós seremos transformados.
Mas esse processo de transformação vai suceder primeiro com aqueles que estão aguardando Yahushua e que estão no sepulcro. Por isso fala da ressurreição dos mortos justos, daqueles que obedeceram o Criador, daqueles que obedeceram sua palavra. Depois que os mortos justos ressuscitarem, saírem do sepulcro e subirem a encontrar-se com Yahushua nas nuvens, que é o que a palavra diz para nós, então Shaul diz assim: nós os vivos, aqueles que vão estar vivos, e que vão estar vivos e na obediência da palavra, porque eles vão ser salvos. Então, estes que vão estar vivos, que nós temos esperança de fazer parte desse grupo, então também seremos transformados. Deixaremos de ter um corpo corrupto e pecaminoso, onde o pecado e a morte têm domínio, e passaremos pelo poder de Yahushua a ter um corpo celestial semelhante ao dele, semelhante ao dos anjos. E então a palavra diz que também subiremos a encontrar-se com Yahushua nas nuvens. Quem é que diz isso para nós? É o mesmo Shaul, conhecido como Paulo. É ele que diz isso aqui para nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Olha bem o que ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 17. Isso aqui é literal, meus irmãos. Isso aqui não é símbolo. E isso aqui não é depois do milênio. Isso aqui é antes do milênio. Olha o que ele diz aqui, então, nós vamos ler. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Salvador nos ares, e assim estaremos com o Salvador eternamente. Olha como isso é maravilhoso, né? Primeiro, os mortos ressuscitam e são transformados, e sobem a encontrar com Yahushua nos ares. Aí depois, né? Os vivos são transformados num abrir e piscar de olhos e sobem a encontrar-se também com Yahushua, com o Salvador da humanidade, nos ares, porque Yahushua vai estar ali, nas nuvens. Porque a palavra diz para nós, né, que vai ser assim. Estamos vendo aí a declaração de Shaul, Paulo, a orientação, tanto a orientação que ele passa para os coríntios, quanto a que ele está passando para os tessalonicenses, né? Então, está havendo o que aqui? Está havendo uma harmonia na maneira de Shaul, Paulo, instruir, ensinar a congregação de Yahushua, né? Isso é muito importante. É preciso destacar, meus queridos irmãos e irmãs, que no retorno de Yahushua, nenhum grupo dentre os salvos assume uma prioridade ou uma precedência sobre outro grupo. Quer dizer, olha, esse grupo é melhor que... O grupo dos mortos é melhor que o grupo dos vivos. Não, o grupo dos vivos é melhor do que o grupo... Não existe isso, né? Não existe isso. Os salvos vivos e os salvos mortos que ressuscitaram, os mortos que ressuscitaram, né, que vão estar com Yahushua, e os vivos que vão ser transformados também estar com Yahushua, vão estar todos juntos. O tratamento é igual, certo? O tratamento é igual. Apenas vai suceder que os que estão mortos vão ressuscitar, e aí já saem num corpo transformado e sobem a estar com Yahushua, porque eles estão há mais tempo esperando a volta de Yahushua. Pegue, por exemplo, Shaul, Paulo, há quanto tempo? Quase 2000 anos que ele está no sepulcro, né? Aguardando a volta de Yahushua. Há quanto tempo eu, Ayrton Lopes, estou aguardando a volta de Yahushua? Desde o dia da minha imersão nas águas, que eu passei a entender que um dia Yahushua volta, né? Às vezes as pessoas dizem, mas Yahushua está demorando, já faz 2000 anos que ele prometeu que voltou. Mas qual é a tua idade? Quantos anos você tem? E quando você se converteu? Há quanto tempo você está se preparando para a volta de Yahushua? Alguns estão se preparando há 10 anos, outros há 5, outros há 3, outros há 1 semana. E ainda acham que Yahushua está demorando.
Agora pega o exemplo de Abraão. Há quantos anos esse homem está, quantos séculos esse homem está aguardando lá no sepulcro a volta de Yahushua. Adão, Eva, né? Há quanto tempo esses homens não estão aguardando? O povo do Altíssimo, né? Aqueles primeiros, Noé, e não estão reclamando. Até porque eles não têm como reclamar, né? Porque estão mortos, estão no pó da terra. Então, os que estão no sepulcro vão ressuscitar primeiro e serão transformados primeiro. Mas todos os dois grupos, depois os vivos serão transformados e todos estaremos ao mesmo tempo com Yahushua. Isso Yahushua faz e fará, né? Pelo poder dele. Tem aqui uma passagem interessante aqui no livro de Ivrim, conhecido como Hebreus, né? Capítulo 11, verso 39 e 40. 11 diz assim: E todos estes deram testemunho de sua fé, e não alcançaram o cumprimento da promessa, posto que Elohim, o Eterno, já previa para nós algo melhor, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, é isso que eu disse aqui. Diante do Criador, um soma para o outro, né? Às vezes você, meu querido irmão, minha querida irmã, pode pensar, né? Pode desejar no teu coração algumas coisas curiosas, né? Porque é nossa isso, é do ser humano, né? Quantos irmãos e irmãs que pensam assim, bom, quando eu estiver com Yahushua, quando ele voltar, quando ele me levar, e nós estivermos para sempre com ele, eu vou pedir para conhecer Abraão, para conhecer Shaul, Kefa, Yohanan o imersor, conhecido como João Batista, e Jeremias, conhecido como Jeremias, e Yeshayahu, conhecido como Isaías. Eu quero conhecer estes homens. Pois é que esses homens, de fato, fizeram um trabalho para o Criador, mas sem o Criador eles não teriam sido quem eles foram, né? Porque o Criador os capacitou, os usou e fez deles aquilo que nós sabemos que eles foram. Só que eles também, você pode ter certeza, que eles vão querer conhecer aqueles que foram salvos, que viveram esse tempo do fim. Quem foram aqueles que venceram a besta? Quem foram aqueles que venceram a marca da besta, que saíram vitoriosos do seu nome, do número, que não receberam sua imagem, que não adoraram sua imagem? Quem são aqueles que venceram no tempo do fim a terrível corrupção de pecado que a palavra diz que haveria no mundo e que de fato há e que de fato está aí? Porque tanto o povo do Altíssimo do passado, quanto do presente, quanto do futuro, um aperfeiçoou o outro diante do Criador, porque o Espírito que atuou neles no passado tem que ser o mesmo que atua em nós nos dias de hoje, e tem que ser o mesmo que vai atuar, caso Yahushua demore mais um pouco para voltar, na vida daqueles que ainda virão, né? Porque vivemos a mesma palavra, porque praticamos a mesma instrução, obedecemos os mandamentos do Criador e damos o mesmo testemunho. Olha como isso é importante. Olha como é nobre poder fazer parte do grupo dos salvos, né? Porque Yahushua mesmo, várias vezes ele flagrou seus discípulos discutindo, né, brigando, queriam saber quem deles era o maior, né? E Yahushua disse, não tem maior, o maior serve o menor. Se tem alguém aqui que quer ser o maior, o grandão, tem que servir o menor, tem que atender o menor, né? Isto é glorioso, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Muito bem. O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos?
Olha como a palavra ela dá resposta para tudo, né? O que vai acontecer com os ímpios que estarão mortos? Porque nós falamos muito, né, sobre os salvos, mas e aqueles que morreram e que estão no sepulcro e que foram homens maus, pessoas más? Na volta de Yahushua, o que é que vai acontecer com eles? A resposta está no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 5. Aqui está. E nós vamos ler então o que diz a palavra, né? É a palavra, não é a nossa mente buscando resposta por si própria, né? É a palavra. Apocalipse 20, verso 5. E os outros mortos não tornaram a vida até que os 1000 anos tivessem terminados. Então eles vão continuar no sepulcro por mais 1000 anos, por 1 milênio. Por quê? Porque Yahushua vem. Tudo que a palavra diz, né, que nós estudamos aqui, certamente que muitas outras coisas que vai acontecer, ressurreição dos mortos salvos, transformação dos mortos salvos, o arrebatamento dos mortos salvos, a transformação dos vivos salvos, né? O arrebatamento até as nuvens, tudo isso vai acontecer na volta de Yahushua. Sabemos também que na volta de Yahushua, né, antes ainda de Yahushua aparecer nas nuvens, terá as pragas que vão atingir a terra. E a palavra diz, né, que os ímpios vão ser queimados pelo fogo. Então, quando os salvos estiverem todos com Yahushua, que Yahushua já tiver tirado todo o seu povo aqui dessa terra, que todos estiverem já com ele nas nuvens, então, como nós vamos estudar, creio eu que já a partir de amanhã, a respeito do milênio, então os salvos, segundo a palavra, prestem bem atenção, nós vamos começar a estudar esse assunto amanhã, segundo a palavra. Então os salvos vão usufruir de 1000 anos com Yahushua no céu. Não é aqui na terra não, é no céu. A terra ficará deserta e vazia, porque ela se tornará a prisão de Satanás e de seus anjos caídos. Nós vamos estudar isso também e vamos entender por que Satanás vai ficar aqui preso por 1000 anos. O que significa esta prisão dele? Por que a palavra diz que ele ficará preso no abismo? O que é o abismo segundo as Escrituras? É a terra. Então Satanás ficará aqui aprisionado, ficará aqui preso. E os ímpios que morreram na sua maldade, na prática da sua maldade, que não creram na palavra do Eterno, ficarão mortos, ficarão no sepulcro. E esta ressurreição, conforme nós lemos, ela só vai ocorrer depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. Então é que eles vão ressuscitar. Aqui é importante nós lermos também. Vamos ler aqui esse versículo de número 4, Apocalipse 20. Vamos ler o 4 e o 5, né? Que diz assim, ó: E vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dada a autoridade para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e por causa da palavra do Eterno, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca em suas frontes, nem em suas mãos, e reviveram, e reinaram com o Mashiach 1000 anos. E aí vem: E os outros mortos não tornaram a vida até que os 1000 anos tivessem terminados. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é do povo salvo, que vai sair do sepulcro e ter 1000 anos junto com Yahushua, milênio. E a segunda ressurreição é para depois do milênio, depois dos 1000 anos, que é a do ímpio.
Por isso que a palavra sempre fala, né, e o próprio Yahushua disse, né, na sua palavra, que os salvos eles ressuscitarão, né, na primeira ressurreição. A questão também importante aqui que nós vamos ler, né, o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos. Isso é importante. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Já vimos que os ímpios mortos, eles vão continuar no sepulcro, né? E quando Yahushua voltar, aqueles ímpios que estiverem vivos, o que vai acontecer com eles? Sabemos que eles vão, né, sofrer as consequências. E é duro você falar isso, né? Mas a palavra diz que eles serão mortos, serão queimados pelo juízo do Altíssimo. Nós podemos ler aqui um verso aqui em 2 Tessalonicenses. Vamos chegar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó: E então será revelado o iníquo, a quem o Salvador Yahushua destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá com o esplendor de sua vinda. Aqui está falando da destruição, né, do homem do pecado, do filho da perdição, aquele que se assenta no templo de Yah, querendo ser Yah. O homem do pecado, que já estudamos aqui e já identificamos ele aqui, né? Nós sabemos quem ele é, ou pelo menos qual cargo ele ocupará quando ele vir. E aí a palavra está dizendo que quando Yahushua vier, destruirá ele, né? Mas olha algo importante aqui que vai acontecer com os ímpios, por exemplo, que está aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Olha o que diz. Vamos ler a partir do verso capítulo 6, vamos ler a partir do verso 14 de Apocalipse. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha bem, agora a partir do verso 15. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu vejo a palavra sendo tão precisa, né? Aqui está dizendo que os reis da terra, os ricos, os poderosos, aqueles homens afortunados, importantes, a palavra diz que eles vão se esconder, né, nas cavernas. Está dizendo aqui, ó, eles vão se esconder, né, nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E aí eles vão pedir a estes rochedos, a estas montanhas, que caiam sobre eles. Eu não sei se você já sabe, meu irmão, minha irmã, creio eu que alguns saibam, que por todo o mundo e em todos os países praticamente, os governos, eles têm construído espécie de bunkers, é isso? Bunkers, né, que são esconderijos, fortificações, cidades subterrâneas. É verdade, mas é algo construído por eles que, segundo eles, tem condições de suportar até a força da explosão de bombas atômicas. Então todos os governos dos países, principalmente aqueles mais ricos, todos eles têm. Mas existem empresas
que estão construindo estes bunkers e estão vendendo para os ricos, vendendo por uma fortuna. Então você olha por sobre uma vegetação, por exemplo, no meio das montanhas ou em montanhas, você aparentemente não vê nada. Mas dentro das montanhas, dos rochedos, eles escavam as rochas, então dentro tem lá mansões, tem lá construções que eles fizeram, que eles escavaram dentro das montanhas, nas rochas, e fizeram esses bunkers entre montanhas, planície. Você não vê nada, mas no subsolo, debaixo dessas montanhas, dentro dessas pedras, são milhares, ou quem sabe milhões, de construções com estruturas projetadas para suportar terremotos naturais, até vulcões, explosões atômicas e, segundo eles, no entendimento deles, suportar qualquer coisa. É o que a palavra está dizendo. Eu fico impressionado com pessoas que dizem que as escrituras é uma invenção do sistema, que foi o cristianismo que criou e que inventou isso. Essa palavra aqui, que nós acabamos de ler, ela foi registrada por Yohanan no final do 1º século. Quando você lê ali e fala de caverna, te dá a impressão que é caverna mesmo, daquelas antigas que nós conhecíamos. Não é, meus queridos irmãos e irmãs. A palavra, o Criador está revelando aquilo que iria ser o comportamento do ser humano agora no tempo do fim. Mas estes esconderijos deles, projetado por eles, que segundo eles resiste a explosões atômicas, terremotos ou qualquer outro tipo de catástrofe que possa atingir a terra, quando Yahushua voltar e eles estiverem todos lá dentro, escondidos, a palavra diz que eles vão clamar para as paredes de pedra ou de concreto, porque o concreto é pedra, para que caia sobre eles, para que eles possam morrer, para que eles não precisem ver a face daquele que está ali nas nuvens, sob o seu trono, com grande ira, a ira do Cordeiro, porque é dia de juízo, é dia de acerto de contas, é dia de retribuir ao homem pelas obras que ele praticou, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ela viveu. E eles dirão: chegou o grande dia. Ó paredes de pedra, caiam sobre nós. Montanhas, cubram-nos, caiam sobre nós. Queremos a morte porque não queremos ver a face daquele com quem temos que tratar. É o que está dizendo Apocalipse 6, verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos: desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? A palavra diz que há um povo humilde e pobre, porém um povo zeloso e de boas obras, um povo que não negou e que não nega a fé em Yahushua, o nome verdadeiro do Todo-Poderoso, um povo que guarda os seus mandamentos, um povo que vive a sua palavra. Estes subsistirão, porque estarão debaixo da proteção do Criador. Mas os ricos, os poderosos, os tribunos que viveram na prática da maldade, os ímpios que viveram no pecado, que rejeitaram a palavra do Altíssimo, que duvidaram da existência do Altíssimo, é dia de juízo para eles.
é dia de acerto de conta para eles. É duro, meus amados irmãos e irmãs, porque Apocalipse 16 ainda diz, Apocalipse 16, verso 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, e saiu uma alta voz do templo do Supremo, do trono, dizendo: está realizado. E eis que houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Pois foi um terremoto grandioso. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações ruíram. E o Eterno se lembrou da grande Babel, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas fugiram do mar, e os montes desapareceram do seu lugar. E do céu caiu sobre a cabeça dos homens uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram contra o Eterno por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nós sabemos que a 7ª praga, ela literalmente é o desfecho final. Pedras que cairão, e que a palavra está dizendo aqui que elas têm o peso de um talento, 35, 40 quilos. Cairá sobre a cabeça dos ímpios. E logicamente que nós sabemos que depois de tudo isso, haverá um terremoto antes disso, que vai fazer com que as montanhas, com que os montes desapareçam, se movam dos seus lugares. Um grande terremoto. Salmo 97 diz que as montanhas derreterão na presença do Altíssimo como a cera na presença do fogo. Aleluia por isso. Então virá uma grande chuva de pedra, e estas pedras atingirão a cabeça dos homens ímpios. Eles blasfemarão do Criador, porque verão que todas as suas defesas estão destruídas. Exércitos, armamentos, tudo está destruído. Diante daquele com quem eles haviam de tratar e que agora estão tratando, não há o que eles possam fazer. Meus queridos irmãos e irmãs, o grande dia se aproxima. Aqui em Apocalipse 18:8 diz assim: por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, morte, luto, fome, será queimada no fogo, porque poderoso é Iá, o Eterno, que a julga. Depois virá o fogo. Conforme Yahushua contou na parábola do joio e do trigo, que primeiro é colhido o trigo, o joio é tirado primeiro, amarrado e lançado na fornalha, e depois o trigo. É assim que a palavra do Altíssimo mostra para nós de como será a volta de Yahushua. O teu esforço em servir o Criador, em querer compreender a palavra, em querer compreender o mandamento, em querer compreender o nome e viver na presença do Criador, e você sofrendo lutas, tribulações, afrontas, perseguições, você verá que tudo isso não foi nada perto do grande livramento e salvação que Ele tem e está preparando para você. Lutar incansavelmente pela conversão do seu familiar, do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, seja de quem for, do teu esposo, da tua esposa, do teu vizinho, dos teus amigos, você verá como o teu sacrifício, o teu esforço valeu a pena naquele dia.
Você contemplará pessoas que te encontrarão e que te abraçarão e que te agradecerão por você ter tido paciência com ele, paciência com ela, para poder explicar a palavra do Altíssimo. Porque estas pessoas, elas não serão gratas somente a Yahushua, mas também serão gratas àqueles que se doaram, que se dedicaram para proclamar as boas novas. Isto é sério, meus queridos irmãos e irmãs. Isto é sério. Quando nós fazemos estas reflexões, nós conseguimos compreender o quanto esse assunto da volta de Yahushua, ele é importante para todos nós, para toda a humanidade, e o quanto que nós, na condição de proclamadores, precisamos avançar na proclamação e não regredir. Quantas pessoas que estão enterrando seus talentos, que estão deixando de cantar para Yahushua, porque o louvor evangeliza, o louvor, ele age na vida das pessoas como um refrigério. Quantas pessoas que pregavam a palavra e hoje não pregam mais, não querem mais pregar. E as almas estão perecendo, estão sufocadas. E o grande dia se aproxima. Quantos projetos da obra do Altíssimo estão parando, estão sendo interrompidos, porque falta envolvimento, falta contribuição, falta ajuda, falta quem queira fazer, quem queira ajudar. Porque as pessoas acham que as coisas vão se resolver de qualquer jeito, que não precisa fazer nada, que não precisa de envolvimento, que não precisa ir anunciar, que não precisa de projeto. Porque o diabo colocou este sentimento no coração de homens e de mulheres que deveriam estar fazendo aquilo que não estão fazendo. Proclamar, anunciar, trabalhar. O tempo está escassando, está cada vez mais escasso. Os dias estão voando, as semanas, os meses, os anos. Mas está todo mundo preocupado com a sua vida e com os seus projetos pessoais. São indiferentes com a pregação, são indiferentes com qualquer assunto que se fale da obra do Altíssimo. Porque tem outras prioridades nas suas vidas. Mas Yahushua disse que quando ele vier, ele quer que cada talento que foi entregue tenha sido multiplicado. Porque aquele que se apresentar diante dele e devolver a ele a mesma quantia que recebeu, será lançado nas trevas exteriores. Abra teu olho, meu irmão. Abra teu olho, minha irmã. E eu também. Que eu abra o meu olho e que eu também fique ligeiro e que eu continue trabalhando e continue fazendo. Aliás, fazer mais. Porque este dia que nós estamos estudando, ele se aproxima. Independente das diferenças de forma de crer, da forma de entender, esse dia se aproxima. É o que a palavra está dizendo para nós. Todos nós ansiamos e amamos a volta de Yahushua e queremos ela. Mas todos nós seremos cobrados. Todos nós seremos cobrados. Por que seremos cobrados? Porque foi entregue a nós, foi colocado nas nossas mãos a condição de fazer. E muitos se negam, não querem. Os dias que nós estamos vivendo, sinais e eventos que estão à mostra todos os dias, batendo na nossa cara, estão dizendo para nós, ele está chegando. O grande dia está chegando.
Olhamos para a palavra e lembramos de tudo que Yahushua disse. E sabemos que Ele está chegando. Aliás, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, ele disse, né? A partir do verso 20. E o que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho em breve. Assim seja. Que venha o Salvador Yahushua. Que venha o Salvador Yahushua. Eu quero que Ele venha. Você quer que Ele volte? Você quer que Ele venha? Como estarão as tuas mãos diante dEle? Como estarão as tuas mãos? Elas têm algo? Elas estão cheias de alguma coisa? Ou estão vazias? Poderá você se apresentar diante dele com as mãos vazias? Os frutos. Onde estão os frutos? Será que diante dele nós podemos ser uma espécie de árvore frutífera, infértil, que não produz nada? Um peso morto sobre a terra? As almas estão gemendo. As pessoas estão vivendo angústias intermináveis, vazios na alma intermináveis. Crianças atormentadas por espíritos malignos. O diabo tem crescido sobre essa humanidade. E as pessoas não têm conseguido encontrar a paz que elas necessitam, que elas anseiam, que elas desejam, porque elas não conseguem chegar até Yahushua, porque não tem quem proclame, não tem quem pregue. A seara é grande, mas são raros os obreiros. Cada vez mais as pessoas estão ficando omissas com relação à obra de Yahushua. Cada vez mais as pessoas estão sendo indiferentes com a obra do Altíssimo. Mas tudo será acertado um dia. Tudo. Falamos durante 3 programas sobre a volta de Yahushua. Vimos quão maravilhosa ela será, quão gloriosa ela será. Acabamos de ver que muitos que não vão aceitar o Altíssimo e a sua palavra, como será o fim de cada um deles. Mas ao ler a palavra, encontramos declarações de amor do Criador pela humanidade e o quanto Ele sofre por ver seus filhos na rebeldia. Portanto, eu e você temos um grande trabalho para fazer aqui. Enquanto temos vida, enquanto temos saúde, enquanto nós temos condições, temos a liberdade para fazer, que possamos fazer. E que cada um examine a sua própria consciência. Que cada um faça a sua própria avaliação. E como disse a palavra que acabamos de ler, querido Yahushua, volte, porque amamos e queremos a tua volta. Mas não queremos se apresentar diante de ti com as mãos vazias. O mundo nas mãos do imundo mergulha no fundo da escuridão. Humanos bem mais desumanos, vivendo no engano
da religião, e o amor se esfriou aqui. E o pior ainda está por vir. A mídia manipuladora, fiel precursora da elite global, fazendo com que as pessoas aceitem por bem aquilo que é mal. E o pecado predomina aqui. E o pior ainda está por vir. Salvador, por favor, me ajuda a lutar contra esse sistema. Não é nada fácil ser fiel aqui, pois tudo em minha volta me afasta de ti. Salvador, por favor, não demora, volta logo e me leva pra casa. Mas enquanto espero, me dê proteção, não deixe que o mundo encontre o meu coração. As redes de entretenimento devoram o tempo que já não se tem. Artistas fazendo das músicas mensagens satânicas do mal contra o bem. E a verdade não se fala aqui. E o pior ainda está por vir. Pessoas do mundo inteiro, reféns do dinheiro, seu alvo, seu Deus, se tornam demais arrogantes, mulheres